Olá pessoal, estamos começando o Play com ela com a Adriana Campanaro. Hoje nós vamos falar de um assunto que está presente em todas as mídias sociais e em tudo que a gente vai conversar. Está aqui comigo uma amiga minha que é de coração, ela é muito especial mesmo para mim. Nós vamos falar que ela tem um filho que tem o diagnóstico de autismo, mas aguardem isso um minutinho. Agora eu preciso falar para vocês dos meus patrocinadores que estão comigo desde o início. Urbans Decor, que fez toda essa preparação para mim no meu estilo. Ana Soares Corretora. Dueto, super indústria e comércio de cosméticos direcionado para o profissional cabeleireiro. Anne Caroline Manicure e Pedicure. Espaço de beleza Joana Dark e maquiagem Jéssica Ritucci, também que cuida do meu visual. Marmoraria Buramar, mármores e granitos. Rose Honorato, lash design extensão de cílios. Casa Burger Hamburgueria Artesanal. Nutricionista Ricardo Tognati Jr. Alfa, serviços e segurança em geral. Pesque Pague Santa Clara. Maria Bonita, clínica estética. Master Shake, espaço de vida saudável. Atlântica Academia, natação, hidroginástica e musculação. Maria Linda Lingerie, distribuidor para você ser revendedora de lingerie. Michele Costa, psicóloga. Escola Caminho Suave, educação infantil, anos iniciais e anos finais. O Play com ela está de volta e hoje essa convidada para mim é muito especial. Vamos falar agora do outro lado de sentimentos de mãe de ter um filho com diagnóstico com autismo. O nome dessa minha convidada é Cíntia, muito obrigada por estar aqui comigo, tá? Por contar para nós aqui, para todos nós, né, quem está nos assistindo, como é o lado e o que você passa em ter todo esse cuidado. Bom, e primeiro, peraí, eu quero que você fale quem é a Cíntia, que eu quero saber de você. Tá bom. Bom, Andrei, você sabe, né? Meu nome é Cíntia, eu tenho 37 anos, né? Tenho um filho com 13 anos, ele tem um diagnóstico de autismo, né? Foi assim, é uma luta, né? Então eu sou uma pessoa que desde o nascimento dele estou batalhando e correndo atrás de tudo para que ele fique bem. Então eu acho que o que resume, eu sou essa pessoa de estar correndo sempre atrás para ele se sentir bem, para ele ficar bem. Sim. Gostaria de entender um pouquinho como que foi assim o seu início de gestação, como que você passou e até receber o diagnóstico. Tá, foi assim, foi uma gravidez planejada, né? Eu queria engravidar. Ele nasceu de 28 semanas, né? O que dá 6 meses e meio. Eu tive pré-eclâmpsia, então teve que fazer o parto de urgência, né? O médico falou que ou tira ele, ou vai perder a mãe, né? Mas minutos antes do parto foi feito um exame e não tinha batimento cardíaco, não tinha... Tinha que ter sido feito mesmo. Tinha. Minha pressão estava para mais de 25, 27, estava bem alta, já com quadro de pré-eclâmpsia. Então, fez o parto, né? A médica falou que era muito arriscado. Eu liguei para minha mãe, para meu pai, me despedi, porque eu fiquei com medo também de não suportar, né? E aí fez o parto e ele nasceu. Já logo de cara deu o diagnóstico que ele já tinha uma falta de oxigênio no cérebro, né? Que é a paralisia cerebral, que é o PC. Então já foi diagnosticado ali, mas eu fui saber depois, né? E, então ele já tirou ele da barriga, já fazendo massagem cardíaca por conta de todas as complicações que já estavam ali no início da vida dele, né? Então ele já foi direto para UTI. Lá ele ficou internado 2 meses e meio, né? Quase 3 meses. Então teve muita complicação, muita coisa ali aconteceu. Ele teve uma meningite, ele tinha convulsão a cada 5 a 10 minutos. Então, assim, foi uma luta para a vida, para viver. Eu me questionava muito até o que pedir para Deus, sabe? Porque
eu via que ele estava em um estado ali de sofrimento, sabe? Então era um sofrimento que eu via ele passar, que eu passava, que meu marido passava, todo mundo passava. Então era um mix de emoção, porque eu não sabia direito nem o que pedir para si, né? Mas Deus agiu e tudo correu. Não foi fácil, não foi rápido, foi tudo, foi demorado, foi muito intenso, né? Então eu acho que o período ali que ele ficou internado, eu acho que foi um período que não deu nem muito para raciocinar sobre, às vezes, até o que eu sentia. Eu tava ali na luta para a vida dele, né? E assim, desde o início eu sempre soube que poderia ter sequelas devido à prematuridade, devido à meningite, devido a tantas convulsões que ele teve lá assim que ele estava lá na UTI, né? Então, quando ele estava ali com 9 meses, né? Ele ficou internado até 3 meses, né? Então, quase 3 meses de vida. Então, quando ele estava ali com os 9 meses que ele foi encaminhado para pai, também foi outra virada de chave, né? Tá, nós, assim, conversando, né, a gente conversa muito em relação a isso, porque a gente que tem essa ligação mesmo uma com a outra, né? Qual foi esse sentimento que um dia você comentou comigo de você nunca imaginar que você precisaria estar lá na PAI, né? Buscar essa ajuda pro seu filho. Foi assim, quando ele teve a alta, né, da UTI, então ele já foi encaminhado para pediatra, neuro, e eu não tinha convênio, então era tudo pelo SUS, né? Então ele foi encaminhado para uma UBS, e ali foi até 9 meses. Quando deu 9 meses, a médica falou, olha, vamos encaminhar ele para fazer físio, fono, porque o desenvolvimento dele tá devagar. E assim, é um assunto que me arrepia muito, porque eu pensei, e agora? O que vai ser, né? Até aqui, tá, vivi, e agora? Como é que vai ser daqui para frente? E ela encaminhou ele para pai. E assim, para mim foi maravilhoso, sou muito grata pelo que a pai fez para a vida do meu filho e fez para mim também, porque me fez entender, enxergar, ter paciência, ter sabedoria para entender. Só que assim, é uma frase que eu sempre falo. Quando a gente tá grávida, quando a gente vai planejar ter filhos, a gente pensa o seguinte, eu quero ter um filho para ele ser médico, ser advogado. Então você passa na frente das faculdades, você pesquisa na internet faculdades para você já idealizar o seu filho lá dentro. Então ninguém passa na porta, né? Ninguém passa na porta da PAI e fala, meu filho vai estudar ali. Então eu vivi isso, entendeu? E o seu sentimento? Quando, assim, foi um mix. Porque eu sabia que eu estava indo em busca para melhorar do meu filho. Só que eu fiquei com medo. Eu falei, e agora? Meu filho sabe que vai ficar a vida inteira aqui? Menos que ficasse, também não seria problema. Mas é um questionamento que é natural. Sim. Que eu acho que tem que existir esse questionamento. Porque se você entrou dentro da PAI ou qualquer outra clínica, você está entrando lá para melhorar, para sobreviver, para viver uma condição melhor de vida. E a sua batalha diária para você sair de lá também e viver bem também fora de lá. Então eu entrei lá com aquela sede de buscar o melhor e recebi o melhor e ele saiu de lá melhor. Então foi assim, eu acho que foi um casamento perfeito. Né? O que eu vejo muito é a dificuldade de algumas mães, né, em não aceitar. E infelizmente, eu não sei o que acontece aqui em Franca, não se consegue esse diagnóstico para que a mãe compreenda e entenda que tem que lidar, né, com isso. Quando ele recebeu o diagnóstico, na época, né, hoje está com 13 anos, ele estava com 3 anos, ele ia completar 3 anos. Não tinha psiquiatra na época que desse o diagnóstico. Tinha psiquiatras, atendimentos, né? Mas não tinha uma que pudesse dar o diagnóstico. Então, eu tive que ir para Ribeirão Preto. Então, assim, a médica que me atendeu lá foi perfeita, deu o diagnóstico. Já era um diagnóstico que eu já sentia, que eu já esperava, porque todas as terapias que o Eliel fazia
ele apresentava um nervosismo, uma agitação, que eu ficava pensando, não é só prematuridade, não é só uma sequela de convulsão, tem algo mais. Então, quando eu fui para Ribeirão, eu já fui sabendo, mas Você ia receber só que assim, naquela época, por mais que tinha acesso à internet, não é igual hoje. Então, hoje você fala autismo lá na internet, aparece muita matéria e muita matéria confiável. Na época, não. Então, existia, sim, mas não esse tanto que tem, né? Então, eu vi pouca coisa, então eu comecei assim, a comparar, a relacionar o Eliel com coisas que eu via dentro da PAI. E aí onde que eu falava, tem uma coisa, tá? É por esse caminho e não por esse. Sim. E foi onde que eu fui para Ribeirão e recebi o diagnóstico por lá. Hoje em dia, melhorou muito. Hoje em dia, tem médica especializada para dar o diagnóstico aqui em Franca. Hoje em dia, eu vejo que dá um diagnóstico até bem cedo, sabe? Eu vejo muita criança hoje com 2 anos de idade, já tá ali falando de autismo, né? Então, mas eu conheci também mães que tiveram o diagnóstico da criança com 7, 8, 9 anos de idade, que ficou até 7, 8, 9 anos de idade sem ter uma terapia especializada naquilo. Porque é diferente. Porque é diferente, porque isso faz com que a criança desenvolva um pouco mais devagar, né? Então, eu acho que o diagnóstico melhorou muito. Eu sofri um pouco, eu conheço mães que a criança, eu falo criança, mas são adultos, né? Que tem lá 18, 20 anos, que sofreu mais que eu, porque teve uma vez que ir para São Paulo, eu conheço uma mãe que foi para fora do país para procurar diagnóstico. Então, assim, eu acho que hoje em dia tá bem melhor a questão de já dar o diagnóstico. E eu acredito, assim, que tem que ser um diagnóstico muito bem pensado, não é um diagnóstico que tem que ser, assim, levado um traço. É um complexo, é muita coisa, né? Então, eu acho que tá bem melhor. Em relação à sua ajuda, assim, como eu digo, de apoios. Você teve apoio da sua família, você teve apoio de amigos. O que você sentiu nesse abraço mesmo, nesse carinho das pessoas? Olha, como eu sempre achei que tinha algo a mais... Então, muitas das vezes eu falava para as pessoas, eu acho que o Eliel tem alguma coisa, porque ele é muito agitado, ele é muito nervoso. Eu fazia qualquer mudança na rotina, ou nem mudança. O Eliel, quando era mais novo, ele ficava com medo do barulho da descarga do banheiro. Sim. E isso criava um desequilíbrio muito grande nele. Ele ficava com medo do barulho do liquidificador. E eu pensava, gente, não é normal. Não é normal. Então, porque geralmente o barulho afeta. Afeta, o barulho, uma sensibilidade maior ou menor. Então, assim, aquilo falava, gente, isso não é normal. Quando eu comentava com as pessoas, tinha gente que falava, Cíntia, você tá calando o problema. O Eliel já tem tanta coisinha, então para de ficar caçando. Eu falava, não, mas eu não tô caçando o problema. Eu só tô querendo procurar uma solução ou um tratamento para melhorar isso, porque eu ficava pensando como que ele vai ficar com, sei lá, 18 anos e com medo do liquidificador, com medo do barulho do banheiro. E eu não vou durar para sempre. Então eu precisava entender o que estava acontecendo na cabeça dele para procurar um tratamento para ele e para mim também, né? Porque é um caminho, né? Isso, caminho, porque dava um desequilíbrio muito grande para ele, e isso também eu ficava desequilibrado, porque eu ficava, como é que eu vou agir? O que eu vou fazer? O seu equilíbrio afeta, né? O seu equilíbrio e o seu desequilíbrio. Sim, tem dia que eu sou mulher, então tem dia que você acorda querendo matar entendeu? E grava doidinho pra perder o réu primário, mas eu falo, não, hoje não, né? Hoje não. Preciso me segurar. E aí, o que acontece? Esse desequilíbrio também causa desequilíbrio nele. Eu falo assim, nossa, eu preciso... Porque a sua mudança de humor também afeta ele. Então, eu tenho que sempre ficar pensando assim, até a hora que eu posso ficar nervosa, do que eu posso ficar nervosa. Sair de cena e respirar. Isso, porque eu fico assim, ele tem de segunda a sexta na escola, então eu tenho que ficar de segunda a sexta uma pessoa controlada. Pra ele também se sentir controlado. Final de semana. Final de semana é o dia de surtar um pouquinho, entendeu? Bem de leve, mas a gente tem que ficar, porque nem tudo vai durar pra sempre, aquele equilíbrio total, né?
Que é o difícil. Que é difícil, mas dá certo. Só que assim, isso não veio agora, essa leveza que eu levo. Veio com o tempo. Eu já sofri muito, já chorei muito debaixo de chuveiro, já sofri muito, muito. Já me senti muito sozinha, mesmo tendo mãe, pai, esposo perto. Então isso eu tive que aprender a lidar dessa maneira, que eu acho que foi a minha defesa. Sim. Entendeu? Porque hoje você conhece o Eliel, então o Eliel também é uma pessoa que leva muita coisa no humor. Sim. Entendeu? Então quando ele machuca, acontece alguma coisa com ele assim, porque antes dele ser autista, ele é uma criança de 13 anos. Sim. Que faz todas as coisas que uma criança As artes. normal, entendeu? Então quando ele machuca e faz alguma coisa, alguém me pergunta o que aconteceu com ele, que ele tá com o joelho machucado, tropeçou na igreja. Aí ele olha na minha cara e fala, não. Então ele mesmo, então ele já leva nesse ponto, porque já foi muito difícil, e é muito difícil. Então pra que eu vou tornar mais difícil? Então eu tento levar com mais leveza, mas eu vejo muita mãe sofrendo com essa ansiedade, com essa que vai gerar mesmo uma ansiedade, uma depressão. A gente começa a ficar mais recolhida, não quer sair de casa. Então tudo isso eu já passei. E ainda eu sei que eu vou passar mais vezes. E agora nós vamos para um breve intervalo, porque chegou aqui pra gente o lanche do Casa Burger, que nós vamos deliciar agora e sair da dieta também, né? Vocês vão amar. E o hambúrguer é exatamente como vocês querem. Mal passado, bem passado ou mais que passado. Eu gosto mais. Vocês vão adorar. O melhor espaço de vida saudável de Franca. Aqui você encontra um ambiente aconchegante, shakes nutricionais, waffles, pavês, pizzas fit, coxinha fit, copo da felicidade. Também temos os melhores drinks para queimar gordura e dar energia e muito mais. Faça-nos uma visita e venha se deliciar conosco. A Dueto é uma indústria especializada em cosméticos de alto padrão de qualidade direcionada ao profissional cabeleireiro e está presente no mercado há mais de 20 anos atendendo todo o Brasil. Desenvolvemos produtos de acordo com a exigência do profissional cabeleireiro para o perfeito e completo resultado de seu trabalho. Trabalhamos também com linha Home Care para que o tratamento realizado no salão tenha continuidade em casa. Dueto A, saúde dos seus cabelos.
Educar é semear com sabedoria. Desde sua fundação, em 1987, a Escola Caminho Suave vem construindo uma história de excelência e qualidade. São 37 anos no mesmo endereço e com os mesmos fundadores. Nossa estrutura possui salas climatizadas, quadra esportiva coberta, laboratório, sala de multimídia e muito mais. Trabalhamos com o sistema de ensino SAI Digital, que tem como pilares o saber, agir e evoluir. Nossa missão é desenvolver cidadãos de qualidade para as futuras gerações. Nossos valores fazem de nosso atendimento cada vez mais humanizado e acolhedor. Escola Caminho Suave, 37 anos acreditando na educação. E estamos de volta, só que antes eu vou mostrar para vocês o meu lanchinho da tarde, que é o Copo da Felicidade do Master Shake, espaço de vida saudável. O que eu mais gosto é esse, doce de leite com coco. E esse daqui que é o Prestígio, que também, né, um chocolate faz bem. Cíntia, eu gostaria de saber as características e como são os comportamentos, né? Aonde que você um dia tocou no assunto comigo, que você viu o pinico. Me conta, vamos contar para as mulheres sobre o que você viveu sobre isso, a história do pinico. É porque, assim, o autismo, né, em si, ele tem muitas características no sentido, algumas dificuldades de passar o dia, vamos falar assim. O que pra gente... Rotina. A rotina. O que pra gente é normal? Levantar, botar o pé no chão, colocar o chinelo, escovar os dentes, tirar a roupa, tomar um banho. Pra ele, muitas vezes, aquilo não é que é difícil, mas é um pouco... É um pouco mais complicado. Então, o Eliel, no caso, vou falar pelo Eliel, eu tenho que, às vezes, muito direcionar. Vamos, Eliel, levanta da cama, põe o chinelo no pé, meu filho. Vamos, filho, tira, vai no banheiro. Vai, tira a calça, meu filho. Sabe, porque é um pouco mais direcionar. Então, assim, eu batalho muito para que ele faça muitas coisas sozinho. E quando ele era mais novo, eu chegava no ponto de eu ir na minha mãe, eu levar prato, copo, talher, porque ele não comia no prato. Se meu prato era azul na minha casa, na minha mãe era branco, ele não aceitava, ele não comia. Que saiu do normal dele. Ele gritava, esperneava e não comia, ficava com fome. Então, eu já sofri muito com a madeira, quando trocava uma madeira, trocava prato. E aí, eu comecei a adaptar. Eu vou em tal lugar, vou levar. Eu vou na minha sogra, vou levar. E assim eu fui... Para não causar esse sofrimento também nele. Causar essa crise, essa explosão dele. E assim eu fui fazendo... Eu não ia em restaurante. Porque ele não conseguia comer naquele prato. Aí eu ficava pensando, nossa, eu vou ter que levar o prato no restaurante. Não, ainda não cheguei nesse nível, né? Então, calma. Então, eu comecei a adaptar muito as coisas dele. E isso foi, a gente vai adaptando pra, igual eu falei, pra diminuir a crise. Aí, isso já tinha passado um tempo, né? Eu tava lá um dia sentada lá no shopping, né? Com o Eliel. E, de repente, eu vi uma mãe, que eu conhecia ela, né? Mãe também de criança, com autismo. Ela vindo com um pinico assim no corredor, com um pinico na mão. Aí eu olhei e falei, meu Deus, né? Tipo um sábado à noite. Aí eu falei, oi, tudo bem e tal. O que você tá fazendo com esse pinico? É porque meu filho não faz xixi fora de casa, ele só faz um pinico dele, então eu tenho que levar o pinico pra ele fazer xixi. Eu olhei o pinico e falei, eu não vou ser a próxima a andar com o pinico no shopping. Não vou. Entendeu? Eu falei, eu vou mudar a minha estratégia. Aquilo que eu tô fazendo de tudo para facilitar, eu tô gerando também outras consequências. Aí eu comecei a mudar. Então, o Eliel era uma pessoa que era arroz, feijão por uma beterraba. Se a beterraba sujasse o arroz da cor da beterraba, ele não queria mais o arroz. Aí eu pegava a beterraba, misturava o arroz. Meu filho, você vai entender que é a mesma comida. Que cor bonita, como você acha. Olha só, meu filho, olha, o arroz ficou dessa cor, não sei o que. Gritou, esperneou. 1, 2, 3 meses, 4 meses. Sim, mas hoje em dia, ele come tudo. Se tiver que tirar tudo, deu tudo certo. Sim. Porque eu ficava pensando... Você não não colocou limites. Eu pensei, eu não vou durar para sempre. Então, por mais que eu esteja fazendo coisas
pro bem dele, eu também tô causando também algumas outras coisas que no futuro não vai ser bom para ele. Sim. Então, coisas que eu sei que eu consigo adaptar, que vai fazer bem para ele, porque tem coisas que eu sei que, igual eu falei, ele tem 13 anos, é uma criança como qualquer outra criança. Ponto. Ele tem autismo. Só que algumas coisas ele faz melhor, outras não. Então, eu tive que achar esse equilíbrio. Sim. E Conhecer o seu filho. Conhecer. Então, hoje em dia, eu não preciso andar com pinico no shopping, eu não preciso andar com prato, com garfo, com nada, porque eu sei que Já dá consegue sentar, comer, usar o banheiro. Sim. Coisa que, assim, que eu pensei, são coisas básicas. Aí você pensa, tem que todos os dias eu tenho que mandar o pinico pra escola. É ruim pra ele tá com 13 anos, é um menino, é um homem, que querendo ou não também tem seus hormônios. Então, assim, eu fiz de tudo pra que ele, coisas que eu sei que ia causar bem pra ele, não fosse irritar tanto assim. Mas também não foi fácil, foi muito grito, muito choro, Muito chorar escondido. muita gente falando, tadinho, nossa, ele não gosta. Quando a gente saía, ia pra algum lugar, uma chácara, algum rancho que tinha som ligado, pô, baixa, o Eliel chegou. Não. Pode deixar o som do jeito que tá. Ele vai se adaptar, ele vai estranhar um pouquinho? Vai estranhar um pouquinho. Mas daqui a pouquinho ele tá dançando. E assim é. Hoje em dia o Eliel entra no carro e ele fala, mamãe, liga o som, põe música. Por quê? Porque ele gostou. Se eu tivesse desligado o som a vida inteira, ele não ia suportar hoje uma música que é tão gostoso, que traz uma paz também pra ele. Então são coisas que eu tive que aprender, equilibrar. Não foi fácil. O que eu acho uma história fascinante também da sua inteligência e desse bom humor que você, né, leva também pro seu filho, é a história que ele aprendeu que o xixi, o pipi dele ia para todos os lados, né? Ele mirava, né? Fazia... que legal, né? Senhora. E aí você teve a brilhante ideia do corante. Eu peguei e falei assim, não, eu não dou conta mais. Aí ele fazia xixi em cima da lixeira, do armário, entendeu? Da porta do box, mas não acertava o vaso. Eu falava, mas não é possível, o que acontece com esse vaso? O que eu fiz? Eu vou colocar um desinfetante aqui, de uma cor, que eu sei que na hora que dá uma reação ali com o xixi, vai mudar a cor. Vamos brincar de mágica, meu filho. Aí ele meio que olhou, tipo... Tá bom. Tá vendo a cara? Tá bom. Não foi pra mim, tá bom. E a gente foi, tal, e aí ele pegou, fez o xixi, e aí ele, pronto, deu um clique nele de que fazer o xixi lá dentro do vaso no lugar certo foi interessante, né? Aí depois eu fiquei pensando, bom, agora eu quero ver não que eu acabar o desinfetante, né? O que eu vou arrumar da vida, né? Então, assim, só que aí você pensa, amanhã eu penso nisso. Deixa que amanhã. Deu certo hoje, vai dar certo. Mas são adaptações que eu tive que criar, que eu acho que fez bem pra ele, né? Porque o autismo, ele não tem uma característica que você bate o olho e você sabe que a criança tem autismo. Então, muitas vezes as pessoas julgam essas crises, esses maus comportamentos nos olhares dos outros, que eu já passei por muitos problemas dentro do shopping dele, gritar, espernear, grudar meu cabelo, de eu catar ele e ele revirar e eu catar de novo, e todo mundo olhando, querendo filmar e botar nas redes sociais e pensando, olha aquela mãe apanhando do seu filho, entendeu? Então eu já tive muitos olhares assim. Nessa crise mais forte que você teve no shopping, você comentou comigo que teve uma única pessoa que foi lá te levar um copo de água. Que você olhava para as pessoas e sentia o julgamento delas ali. Foi, né? Porque assim, eu acho que hoje em dia falta um pouco dessa compaixão. Porque é muito fácil você julgar ali o comportamento do outro, né? Então, eu sei que aquele comportamento vai chamar atenção, vai despertar olhares, porque você tá almoçando aqui com a sua família. De repente, uma criança dá um grito e joga no chão. Automático, você vai olhar. Sim. Só que aí, pronto, olhou, tá acontecendo alguma coisa. Você tem duas reações, no meu ponto de vista. Ou você vai lá, oferece uma ajuda, fala, olha, tá precisando de alguma coisa, tá precisando de uma água, alguma coisa. Ou então, sabe o que você faz? Ignora e segue sua vida. Entendeu? Não vai adiantar você filmar, pôr nas redes sociais e falar, se fosse meu filho, mas não é seu filho. Entendeu? Então, eu acho que hoje falta um pouco dessa compaixão, esse olhar, entendeu? Humano, né? De amor. Com respeito, entendeu?
Porque muitas vezes, a gente tá lá dentro do shopping ou dentro de um restaurante, às vezes a pessoa ficou 10 anos sem entrar lá dentro, porque foi tratado em terapia, tratado diariamente com mãe, com fono, com psicóloga, com psiquiatra, com terapia ocupacional. Então, às vezes, demorou muito tempo para chegar naquele resultado. E, às vezes, aquele resultado não saiu perfeito. Sim. Mas a criança... Olha, eu lembro que eu falava assim pro Eliel, pra ele não dar crise, né? Eliel, hoje a gente vai lá no banco. Aí, ele já saiu de casa. Vou no banco com a mamãe. Beleza, vou. Só que se eu parava no posto de gasolina... Já tirava ele Já desconcentrava, eu já começava a gritar dentro do carro e muitas vezes eu não conseguia chegar no banco. Então, o que eu tinha? Era tudo programado. Hoje a gente vai no banco. Então, mas antes eu vou passar no posto de gasolina, vou abastecer. tudo bem conversado, explicado. Então, para aquela criança, às vezes, deu aquela crise lá no shopping ou qualquer outro lugar, então você não sabe o tanto que aquela família planejou aquele dia. Entendeu? É um trabalho de formiguinha, é pequenininho, entendeu? E assim, é um resultado muito grandioso pra gente, como mãe, como pai, como responsável de uma criança com qualquer diagnóstico. Mas assim, tem gente que não consegue entender, acha que a gente tá assim... É porque, amigo, o julgamento vem primeiro. Vem, entendeu? Então aí a gente fica com vergonha das pessoas olhar, a gente fica com vergonha das pessoas estar filmando, às vezes fica com vergonha da pessoa perguntar o que ele tem. Que ele dá pra ele o que ele tá pedindo, e às vezes não é isso, não é dar pra ele o que ele tá pedindo, não é essa, Não vai ser a solução do problema, entendeu? Então é muito complicado, e por ele não ter cara, né, não ter... você não consegue bater um olho numa criança autista e saber que ela tem autismo, você não consegue perceber. E onde que tem o cordão, né, que é muito usado para fazer essa identificação. Tem esse cordão do girassol, tem esse do quebra-cabeça e tem o cordão do girassol. O do girassol também é muito usado, né, que é para deficiências ocultas, né, que você não consegue bater o olho e perceber que a pessoa tem alguma deficiência. Mas o ruim é que mesmo que temos informações, nós, assim, não é divulgado, né? Não é muito falado sobre isso. Eu acho assim, o autismo não muitas vezes, quando chega na semana do Dia do Autista, que é em abril, é pintado assim, às vezes, não é sempre, mas é pintado uma coisa muito romantizado, sabe? Que não é o real que se... A mãe, o pai ali, quem tá o dia a dia, não é esse romance, não é, entendeu? Não é. E muitas vezes mostra a batalha, eu sei que é muito difícil. Você conseguir terapia pelo SUS, conseguir remédio pelo SUS, é muito difícil. Tem remédios, igual o meu menino toma um remédio que ele custa R$180, entendeu? Então, existem remédios caros que a rede pública não tem, aí você tem que entrar judicial, você tem que provar. Aí é tempo que você... Entendeu? Você tem que provar que seu filho precisa daquele remédio. Isso é desgastante, entendeu? Então, a rotina... Preocupação. A rotina de uma mãe, de uma criança com qualquer deficiência, seja ela física ou intelectual, é desgastante, porque você tem que lidar com o emocional do seu filho, com as reações do seu filho. Você também tem que tomar conta, muitas vezes, da sua casa, do seu esposo, dos seus pais, do papagaio, do periquito, do cachorro, de tudo. Então, é difícil. Então, a gente se cobra muito, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que isso que eu tô fazendo pro meu filho vai trazer bons resultados? Será que a terapeuta que eu escolhi, a fono que eu escolhi, vai ser boa para meu filho? Então a gente se cobra muito, sabe? Porque a gente fica pensando que qualquer passo que a gente dá para eles, é por eles. Isso é uma cobrança muito grande. E a gente, às vezes, muitas das vezes, se deixa de lado, sabe? Não se cuida, não faz um exercício, não faz uma dieta, a gente entra em crise de depressão, em crise de pânico total. Eu já passei, ainda passo, entro e saio aí numas depressões, porque não é fácil, porque você fica pensando, gente, eu não vou durar para sempre. É porque o seu sentimento e você tem que se anular, né? Tem. 90% das vezes você vive por eles e para ele, e tem que ser assim muitas das vezes. Por mais que a gente fale assim, não pode ser assim, mas a gente é mãe, assim, entendeu? Então eu já abro meu olho de manhã, 6 horas, já pensando, deixa eu lá acordar o Eliel. Eu não vou acordar e falar assim, vou lá fazer meu café. Não, eu vou lá acordar o Eliel.
Vou lá, acordo ele, enquanto ele tá lá tomando banho, aí ele toma um copinho de chá de manhã. Enquanto ele toma banho, deixo ela fazer o chá pra ele. Então, de novo, está fazendo pra ele. É prazeroso? Lógico que é, porque você vê resultados. Só que também é desgastante. É também muito complicado, porque eu vejo muita mãe, que eu faço parte lá do grupo das mães, né? Das crianças com autismo. Então, eu vejo muita mãe falar. Tanto que é mais complicado ainda quando não tem essa rede de apoio, quando você não tem uma pessoa do lado, um esposo, os seus pais, muitas famílias que às vezes vêm para Franca e deixa a família em fazendas, em sítios que tá aqui, fica mais fácil para as terapias, e se sente sozinha, porque é uma batalha sozinha, porque, igual aqui, ó, o quebra-cabeça, cada peça é de um jeito. Cada criança com autismo é de um jeito. Então, às vezes, aquilo que eu tô falando que deu certo para meu filho, pro outro não vai dar. Sim. Entendeu? Isso também vale para qualquer coisa na vida. Sim. Então, o autismo é uma coisa que, como se diz, assim, não tem uma receita certa, né? É viver, é fazer e tentar levar com leveza. É difícil? É, mas não é impossível. Pelo que eu converso com você, né, e tudo que a gente troca, né, eu e você, de sentimentos, de tudo, você conseguiu entender como é o seu filho. Sim. É muito difícil ainda, sabe? Porque ainda mais agora que tá nessa fase hormonal, mas hoje eu consigo entender melhor. Hoje eu consigo olhar no olho dele e saber o seguinte, que ele hoje não tá bem, que hoje ele tá mais nervoso. Hoje eu consigo ter esse olhar nele, entendeu? Eu consigo, quando ele tá melhor para comer, quando ele não tá. Então eu consigo só de bater o olho nele e já sentir isso. Mas isso também vale também você como mãe. Você também consegue bater o olho nas suas meninas e ver que saber o que tá hoje não tá legal, né? Nossa, aqui em casa hoje tá meio esquisito. Sim. E a mesma coisa o Eliel. Tem dia que eu dou bom dia pro Eliel, ele fala, deixa eu dormir. Aí eu penso, meu Deus do céu, e agora? E agora? Aí, internet, né? Vamos botar uma musiquinha engraçadinha, né? Aí, então, pra ver se anima ele. Eu vou fazer cosquinha. Às vezes dá certo? Às vezes dá certo. Às vezes eu saio de casa com ele dando risada dentro do carro, escutando funk, porque gosta de funk, né? E quando eu entro na escola, deixo ele, bato o portão, dá meia hora a escola me liga, Cíntia, vem buscar ele que hoje ele não tá muito bem, tá agitado, tá agressivo. Então, é muito relativo. Mas que eu aprendi a olhar o Eliel e entender um pouco melhor ele, eu aprendi. Tá, e agora eu quero que você dê algum recadinho para as mães, né, que passam por isso que você também passa. O que você aconselha, o que você diz? Olha, eu penso assim, quando uma criança já começa a aparecer algum comportamento que você acha que está um pouco fora do que seria padrão, não que exista um padrão para isso, mas o que você fala assim, olha, eu tenho 2 filhos e esse terceiro filho, ele tá fazendo tal coisa que os outros 2 não faziam. Quando você tem, principalmente quando você tem irmão, você tem uma régua para comparar. Eu acho que a primeira coisa é procurar um médico, procurar um especialista, procurar a pediatra, procurar um neurologista, um psiquiatra. Para entender. Para entender. Ah, deu o diagnóstico de autismo. Calma, respira. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Entendeu? Eu ainda tenho muita coisa para passar com ele. Entendeu? Muita coisa. Eu ainda preciso ensinar ele muita coisa. Por exemplo, o Eliel tem 13 anos, ele ainda não sabe o que é dinheiro. E se eu falecer? Como é que ele vai comprar um pão na esquina? Então, assim, eu penso assim, deu o diagnóstico, respira. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que, sabe, dar uma de louca, ótimo. Beleza, volta. No outro dia, bora. É terapia. Se tem convênio, liga atrás das terapias, corre atrás. Quanto mais novo você conseguir começar o tratamento, seja com medicação, seja com terapia, menor vai ser as dificuldades. Não é que ele vai deixar de ser autista, ele vai ter menos dificuldade no seu dia a dia. E é isso que eu busco para ele ter menos dificuldade no seu dia a dia, que ele consiga levantar, se vestir sem eu precisar falar,
tomar um banho sem eu precisar falar, ir lá na esquina, comprar um pão e voltar para casa. Aí a gente faz isso com tanta naturalidade que a gente não dá valor nisso. E eu tendo o Eliel, eu aprendi a dar valor a tão pouca coisa. Quando o Eliel aprendeu a segurar uma colher, aí eu ficava pensando, ele segurou uma colher. E eu ficava pensando, a gente segura uma colher sem perceber. Eu ficava assim, muitas vezes ficava assim, mas é uma colher. É uma colher. Entendeu? Então você tem que mudar um pouco. Mas que o valor daquilo que você Você muda totalmente. O Eliel é uma criança que, por mais que ele tenha sido alto e baixo no seu nível de humor, é uma criança sincera. Entendeu? Quem dera nós pudesse estourar igual ele explode às vezes. Entendeu? Quando eu falo pra ele assim, Eliel, quando você chegar lá em tal lugar, você fala oi pras pessoas. Ele olha na minha cara e fala, não. Mas Eliel, mas você vai ter que falar oi pras pessoas. Aí ele chega no lugar e fala, oi pessoas. Aí você fala, meu Deus do céu. Então, a gente dá vontade de ser assim às vezes. Ó, Adriana, não tô afim. Aí lá você fala oi, você fala, não vou falar. Ah, mas você tem que falar. Ah, não tá. Oi, tudo bom? E a gente não é assim. A gente chega no lugar, oi, tudo bem, que saudade, prazer. Então, eles são muito sinceros. Então, eles são, da mesma maneira que eles são muitas vezes ingênuos, eles são muito puros, muito sinceros. E eu aprendi muito com isso, com ele. Ele me ensina todos os dias. Tá vendo? Gente, ó, ela vai voltar várias vezes aqui. São muitos assuntos que temos que ter relacionados, né, ao autismo. Então, fiquem ligados também. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Você está no Play com Ela com a Adriana Campanaro.